Fala pessoal, bem-vindos a mais essa análise detalhada. Hoje a gente vai entrar de cabeça num dos cenários mais malucos e fascinantes do futebol brasileiro no momento. A temporada de extremos absolutos do Corinthians sob o comando do Fernando Diniz. De um lado, temos um time letal, praticamente imbatível. Do outro, uma equipe que flerta perigosamente com o abismo. Como é que a mesmíssima estrutura tática consegue render resultados mas tão opostos, dependendo do campeonato? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Bom, vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai cobrir as esferas táticas e administrativas para entender essa crise. A gente vai passar pelo paradoxo de Fernando Diniz, os erros e a queda no Engenhão, o peso do pior ataque, a crise de gestão e elenco e, por fim, os desafios antes da pausa. Ponto número 1. O paradoxo de Fernando Diniz. Invencível nas Copas, rebaixamento na Liga. O que é super interessante de notar aqui é que a situação do Corinthians lembra demais aquela história clássica do médico e o monstro, sabe? É o mesmo elenco, a mesma filosofia de jogo, operando em realidades completamente paralelas. O contraste nos números é frio e absoluto, dá uma olhada. À esquerda, nas Copas, o time é uma verdadeira máquina em mata-mata. Na Libertadores e na Copa do Brasil, o aproveitamento é de 100%. 6 vitórias em 6 jogos, beirando a perfeição. Mas, quando a gente olha para a direita, para o Brasileirão com o Diniz, a equipe patina num marasmo. São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas com um saldo de gols negativo. É um desempenho mediano que, quando se junta com a bagagem lá do início do campeonato, vira um verdadeiro desastre. E o reflexo imediato dessa campanha irregular na Liga é brutal. Porque, independentemente de todo o sucesso estrondoso nas Copas, essa combinação bem específica de resultados no Brasileirão puxou o time direto para onde ninguém queria estar, a zona de rebaixamento. Hoje a equipe amarga a 17ª posição, estacionada nos 18 pontos. Fica muito claro que ir bem em torneios paralelos não blinda ninguém do perigo em campeonatos de pontos corridos. Indo para a seção 2. Erros e queda no Engenhão. Erros individuais e chances desperdiçadas. Isso leva a gente a dar um zoom e focar no microcosmo que exemplifica certinho essa fase instável, os eventos da 16ª rodada. A derrota por 3-1 contra o Botafogo foi, no mínimo, caótica e cheia de reviravoltas. De um lado, um Arthur Cabral absolutamente inspirado, punir a defesa com um hat-trick, mas do lado corintiano também teve os momentos de brilho. O Rodrigo Garro finalmente conseguiu desencantar, acabando com um jejum doloroso de 3 meses sem marcar. E o time realmente mostrou força no segundo tempo. Criou muita chance. O Yuri Alberto chegou até a marcar, mas o gol acabou sendo anulado por causa de uma cobrança irregular de escanteio apontada pelo assistente. O time jogou bem na segunda etapa, só que o futebol, especialmente no Brasileirão, não perdoa quem cria e não converte. E aqui, a gente bate de frente com o calcanhar de Aquiles dessa partida. Com o Gabriel Paulista suspenso, o Diniz teve que fazer aquelas rotações naturais na zaga e promoveu a entrada do André Ramalho. No esquema do Diniz, que exige passe curto e linha defensiva bem alta, o posicionamento dos zagueiros durante as jogadas de contra-ataque do adversário é questão de sobrevivência. Qualquer vacilo na recomposição expõe totalmente o time. E foi na mosca o que aconteceu. Tivemos uma quebra estrutural nas coberturas e uma falha individual decisiva do Ramalho, que escancarou a defesa nas transições rápidas do Botafogo. Foi um erro fatal que custou caríssimo. O que nos puxa direto para a seção 3, o peso do pior ataque. Quando cada erro é fatal. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: esse nível de fragilidade defensiva nos contra-ataques vira um pesadelo gigantesco por causa desse outro fator enorme na tela, 14. Esse é simplesmente o total absoluto de gols que o Corinthians marcou no Campeonato Brasileiro inteiro até agora. Apesar de todo o estilo característico do Diniz de manter a posse de bola, a equipe tem uma letargia absurda para finalizar a jogada. Ficam com a bola, mas não agridem, não machucam o adversário. Isso resulta no pior ataque isolado da competição. E a gente sabe bem, quando o ataque não funciona, a pressão lá atrás na defesa passa dos limites. A margem de erro simplesmente deixa de existir. E essa comparação direta ilustra de forma brilhante o impacto letal dessa falta de gols na vida real do campeonato. Corinthians e Santos estão perfeitamente empatados com 18 pontos. Mas o Santos respira aliviado na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, porque conseguiu marcar 21 gols. O Corinthians, com seus escassos 14 gols, está afundado no Z4. Essa ineficiência ofensiva é o exato critério de desempate mantendo o clube na zona da degola hoje.
Para jogar ainda mais sal nessa ferida da paralisia no ataque, o retrospecto longe da Neoquímica Arena é simplesmente abismal. A campanha como visitante já acumula 3 derrotas e 4 empates, com uma única vitória solitária que aconteceu lá atrás, em fevereiro. Gente, é praticamente impossível sobreviver no Brasileirão sem arrancar ponto fora de casa. Passando para a seção 4, crise de gestão e elenco, pressões fora de campo. Porque os problemas não ficam presos só nas 4 linhas do campo, não é mesmo? O ambiente do clube está sendo totalmente inflamado por pressões financeiras e de diretoria. E para a gente entender o peso emocional disso tudo, basta ler essa declaração super direta do Fernando Diniz depois do jogo do Engenhão. Ele descreveu ficar no Z4 como uma sensação horrorosa. Essa frustração mostra que não é só uma questão tática. Existe uma nuvem super densa sobre o clube e as dificuldades vão muito além do gramado. E aqui está o verdadeiro resumo executivo do risco que o clube corre. Existe uma obrigação financeira cravada de gerar 144 milhões de reais em venda de jogadores nessa janela. Para piorar a situação, o Yuri Alberto já deixou claro o desejo de ser negociado, algo que o próprio Diniz teve que comentar. Vender jogadores vitais até pode arrumar as contas lá na diretoria, mas ameaça destruir a competitividade de um elenco que já está no osso. O próprio presidente avisou que talvez o mercado não tenha reposições com as características que o time precisa. É um baita quebra-cabeça. Como é que se salva as finanças sem decretar uma queda para a Série B? Vamos para a última parte. Seção 5, desafios antes da pausa. 2 jogos para escapar. Vamos ver como isso tudo se desenvolve no curto prazo. O relógio está girando rápido e a pressão só aumenta. O time tem basicamente 2 últimas linhas de vida antes da tabela congelar. A sequência é pesadíssima. Neste domingo, jogo duríssimo em casa contra o Atlético Mineiro. Depois, já no dia 30, jogo tenso fora de casa contra o Grêmio. Logo em seguida, o campeonato tem aquela pausa longa pela Copa do Mundo. Imagina o cenário de terminar esse ciclo na zona de rebaixamento. Significaria passar um mês inteiro apenas absorvendo a crise, escutando cobrança da torcida, sem nem ter a chance de pisar num campo para mudar a história. O que nos deixa com a grande questão. Será que o Fernando Diniz consegue consertar o pior ataque do campeonato antes que o tempo se esgote? A missão imediata não é só ajustar o posicionamento da zaga naqueles contra-ataques mortais, mas de curar essa paralisia num time que segura a bola, mas não machuca. Ele vai ter que fazer esse milagre em apenas 2 jogos vitais. Tudo isso enquanto rola aquela incerteza se os principais jogadores ficam ou vão embora. Será que a filosofia que atropela nas Copas vai finalmente funcionar na Liga? Bom, isso é algo que a gente e o Brasil inteiro vai assistir de perto nos próximos dias. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.